Bora lá para mais uma live quinta, 7 e 7. Muito bom estar aqui com vocês. Bora começar essa live que é uma live intensa, uma convidada muito especial. Hoje nós vamos falar sobre tomografia, exames digitais, essa odontologia que necessita sim de uma estratégia de comunicação digital em todos os sentidos. Não, nós não estamos falando apenas de redes sociais, nós estamos falando sim de tecnologias digitais, de comunicação digital e de tudo que pode ajudar o dentista a interpretar melhor, melhorar seus diagnósticos e melhorar a comunicação com seu cliente. Bom dia, Cris Takeuchi. Como é que tá, Ribeirão? Muito bom tê-la aqui, professora. Vamos lá, um minutinho. Diagnóstico digital. Termo pesado. Nós já estivemos aqui nessa live com grandes nomes da odontologia digital e hoje eu quero trazer um grande nome do diagnóstico, uma grande amiga, uma pessoa que eu conheci num passado recente, num trabalho sobre envelhecimento precoce bucal, numa estratégia de capacitação de dentistas da rede SESC Rio, e que depois nos tornamos amigos, parceiros de luta educacional. E hoje a Cláudia entra como mentorada, já te achei aqui, Cláudia, do ecossistema DOC. E vamos lá que a live é intensa, hein? Cláudia, já separei uns casos aqui também para a gente discutir. Muito bom, minha amiga. Bom dia, bom dia. Bom dia! Deixa eu aumentar meu volume. Nossa, coisa boa fazer uma live contigo. Eita, que eu tava doida pra esse dia chegar. Tudo bem? Tudo ótimo. Tudo Hum, ótimo, ótimo, ótimo. Rio, Tô no Rio. como é que tá o Rio aí? Tá até fresquinho, viu? Tá tranquilo? Tá tranquilo. Vamos lá, bora começar. Cláudia, você está fazendo um movimento legal. Eu tô te acompanhando. Já faz um tempo que você vem brigando com a questão do uso da tomografia como uma rotina. Mas antes de nós caminharmos para essa linha clínica, eu queria entender a sua motivação, seu propósito, o porquê da decisão de liderar esse movimento em prol do dentista, em prol da odontologia, buscando utilizar a tomografia como uma estratégia. Me conta Uau! aí. Uau, você sabe que eu tenho começado todas as minhas lives de segunda 7 perguntando pro meu convidado qual o propósito e não o currículo. E agora Claro, o propósito é bem você... melhor que o currículo, né? O propósito é muito melhor que o currículo, né? Eu, eu acredito fortemente, Paulo, que a odontologia, a gente está vivendo na melhor fase da odontologia de todos os tempos, sem dúvida nenhuma. Uma odontologia Boa. tecnológica, uma odontologia com muita informação, boa e Sim, ruim, mas está tudo bem. Uma odontologia que a gente consegue evoluir. Só que não adianta a gente ter a melhor técnica operatória, o dentista foi treinado para as mãos. E sim, não adianta a gente aprender só a parte técnica se a gente erra no fundamental, que é o diagnóstico. Então, eu sou professora há 25 anos e a tomografia pegou meu coração. Eu brinquei com o Bruno no final de semana, que eu estava em Uberlândia. Eu falei, Bruno, você vai se apaixonar. Fica tranquilo que até o final do domingo você vai ficar apaixonado. Se a radiologia não tivesse relação com a clínica, com aquilo que responde perguntas, né, que o dentista sim, tem na cadeira, ela seria sem graça, porque ela é preta, branca e cinza. E, na realidade, quando a gente correlaciona as imagens àquilo que o paciente tem, ela se torna necessária. E o ponto é, os exames evoluíram, né? Nós fomos treinados na faculdade para analisar os exames bidimensionais, sim. panorâmica, periapical, tudo isso. Os exames evoluíram e a gente não aprendeu isso na faculdade. E o fato é que a gente precisa olhar o paciente que é tridimensional de forma tridimensional. Aí entra esse meu propósito, desculpa, de alfabetizar o dentista
na avaliação do exame tridimensional, que é extremamente fundamental dentro do diagnóstico. E não se resume em tomografia. E Ou não, o foco é a tomografia? Me fala um pouco mais sobre essa decisão. Você é professora de radiologia. eu sou professora de radiologia, de, Ah, e só que eu acho que o nicho da radiologia, todo mundo aprende radiologia na faculdade e acha que aprendeu o necessário para toda a vida profissional. Na realidade, quem escolhe fazer radiologia é uma fatia pequena do mercado. E aí todo mundo acha que é quem não gosta de pessoas. Eu amo pessoas, eu me conecto com pessoas, não é sobre isso. Mas esse entendimento de que o diagnóstico é só papel do radiologista é equivocado. Porque o dentista está com o paciente na cadeira, ele vê uma situação clínica, ele vê uma radiografia. Tem hora que falta um pedaço desse quebra-cabeça. E aonde está isso? perfeito. Sim, faz todo sentido. E como é que você encara o fato da primeira objeção do dentista de achar que a tomografia ela deve ser sempre evitada, ou sempre que possível evitada devido à exposição da exposição do próprio paciente a uma quantidade eh, de E a radiação, radiação. etc. Essa foi, Me conta sobre essa objeção, Cláudio. essa foi uma pergunta da comunidade ontem ou anteontem, Ah, quando o paciente questiona se fazer muitas tomografias, se isso não é um problema. Uma tomografia computadorizada feixe cônico não traz a mesma quantidade de radiação que uma tomografia helicoidal, dessas que a gente faz em ambiente médico. Ela tem um FOV pequeno, ela tem uma área delimitada e ela traz informações diferentes da tomografia médica. A tomografia médica ela traz informações da face ou de um órgão específico e carrega uma dose de radiação maior. Quando a gente compara uma tomografia com NIBIM, a gente está comparando a um exame periapical completo. E todo mundo faz um periapical completo e ninguém questiona. a dose de radiação de um periapical completo e a dose de radiação em um helicoidal, boca completa, FOV pequeno, é equivalente. Não, conibim, conibim. Desculpa. Então, a dose de radiação, só para que tem uma galera que pode estar assistindo aqui e tem esse tabu. Isso é um mito. Uhum. Isso é uma fake news. Tá? Vamos quebrar ela aqui porque é legal, Cláudio. Vou repetir aqui para a galera entender e veja se eu estou correto. A dose de radiação de uma periapical completa e a dose de radiação de um cone beam, maxila completa ou mandíbula completa, é equivalente. É equivalente. Não vou comparar, não vou comparar minúcias disso, mas só para as pessoas Uhum, entenderem que uhum, o problema da tomografia não é a dose de radiação. Eu acho que o grande problema e a grande crença, e eu vou emendar na próxima crença, a primeira é que tá. o dentista não sabe em que momento pedir. E Uhum. logo em seguida, com essa crença de que não sabe exatamente quando pedir, o dentista acha a tomografia cara. Sim. E Se aí eu a não, gente entra na questão de quando, diferenciar preço de quando, valor. quando eu não conheço, quando eu não sei interpretar, quando eu não conheço totalmente as vantagens e uso, a tendência natural e inconsciente é declinar, criticar, criar objeções. Criar Então, objeções. a primeira objeção ela não existe, Não né? existe. Então, a primeira objeção que eu trouxe aqui, na verdade, ela é uma mentira, ela é um mito, algo que tem que ser quebrado. Ok. A segunda é que ela é extremamente cara para o que ela entrega. Só que aí vem uma questão: o que que uma tomografia entrega que uma periapical série completa não entrega? Que é que nós precisamos entender isso aqui, né? Surgiram aqui algumas dúvidas que eu já vou trazer. Por exemplo, é, nós estamos falando de diagnóstico. Diagnóstico oclusal, diagnóstico endodôntico, diagnóstico ortodôntico, diagnóstico periodontal, diagnóstico restaurador. Por Ou exemplo, seja, todo mundo. Todo mundo. na minha área, uma tomografia
em alta resolução com FOV mínimo, ela me ajuda a detectar trincas, ela me ajuda a detectar bolhas, falhas de interface, que a periapical sobrepõe e consome. Um diagnóstico periodontal, espessura de tábua óssea, perfil, volume de tecido, posição da raiz, se está totalmente dentro ou fora, ou parcialmente fora do envelope ósseo, etc. Diagnóstico endodôntico. Dá para Endodôntico não dá mais. dá a gente ficar uma live inteira aqui falando Tá. só de diagnóstico endodôntico, né? Até o Rodrigo Vivan ele traz isso, a quantidade de lesões periapicais que são Mascaradas. mascaradas e são negligenciadas pelo profissional. É uma coisa assim, na ordem de 65, 68% dos casos passam batido, ou seja, você está vendendo reabilitação oral, você está vendendo um procedimento restaurador numa base comprometida, Porque o sem 2T não saber. mostra. No congresso, no final de semana, eu mostrei um artigo, até abri ele aqui. Ele mostra a acurácia da tomografia comparando panorâmica, periapical e a tomografia. É um artigo Uhum. até antigo, mas de uma base de pesquisa muito importante, que Se é do você Carlos quiser virar a Pérez. tela e compartilhar alguma coisa, fica à vontade também, tá? Tá. Dá Ele, para ficar super à vontade. ele estudou 888 pacientes com Hum, 1.508 dentes tratados endodonticamente e comparou o que via na periapical, na panorâmica, na periapical e na tomografia. Na panorâmica, só foi possível visualizar 17,6% dessas lesões periapicais. uhum. Na periapical, 35%. E na tomografia, 63%. Então, a gente tem uma grande parte que não é visualizada. E como é que a gente continua fazendo o diagnóstico nisso? Um outro dado desse artigo é que a gente só consegue visualizar a perda óssea na periapical, porque sobrepõe, né? Você tem uma tábua, outra tábua, o dente aqui no meio. Uhum. Só A gente só consegue visualizar quando a gente tem de 30 a 50% de perda óssea. Então, isso significa que a gente está esperando esse paciente ter um problema 30 a 50% maior para diagnosticar. Isso é vender saúde? Não é. Então, e não podemos nem falar de prevenção se eu quero esperar o paciente num dano de 30 a 50, ou seja, uma perda quase que irreversível, praticamente que compromete toda a parte estrutural, que já coloca o paciente numa linha de dano avançada, para eu começar a detectar no exame que me deixa míope. A Míope, periapical para isso é miopia, né? miopia. É uma visão turva, uma visão nebulosa, uma visão parcial, é como se eu estivesse enxergando só com o olho. Eu tô tentando ser o mais direto aqui para quem está nos escutando, porque até onde eu entendo, Cláudia, tudo bem, eu tenho 25 anos de profissão, eu não tive oportunidade. Para mim, a tomografia era para casos assim, planejamentos complexos, Cirúrgicos. cirúrgicos, casos específicos. E você foi muito assertiva. Nós saímos da graduação e evoluímos em um monte de área. Um monte. Faço curso, faço imersão, evoluo numa técnica reabilitadora, restauradora e tal, e considero que a minha base de diagnóstico radiológico é aquilo lá de 1990 e noventa e nada. Da rádio 1 e 2. No congresso eu falei de 1800 e bolinha no meu caso. Eu não sei de quem mais. Exato, exato, exato. E E aí, durante todo esse processo, Paulo, tudo do ah, diagnóstico evoluiu, inclusive as radiografias que passaram a ser digitais das clínicas radiológicas. Mas e avaliar o que é tridimensional de forma tridimensional? exato. Tá. Então, primeiro tabu é esse. O segundo tabu é a questão do caro. O que é caro? É a prudentista que está nos escutando aqui. O que é caro? Caro é aquilo que você paga e não te dá valor. A tomografia ela te traz muito valor. Valor de diagnóstico, valor de qualidade de análise, valor de percepção, valor de mercado, valor de comunicação. Você agrega valor. Caro é aquilo que você paga e não te agrega valor. Pode, R$ 50 pode ser algo muito caro. R$ 50 pode ser algo que assim, cara, eu paguei R$ 50 em algo que não me trouxe. E R$ 200 pode ser barato. Agora, primeira questão,
quando um outro profissional da área da saúde, eu não vou necessariamente falar de um médico, qualquer profissional da área da saúde, me solicita um exame e fala, esse exame ele é fundamental para eu seguir com o seu tratamento. É isso. E eu não questiono, Não tem como questionar. eu não questiono. Se o pneumologista está fazendo um tratamento pulmonar, ele fala, esse é o exame? Se o convênio vai cobrir, se o convênio não vai cobrir, aonde é que vai fazer, eu vou pedir recomendações, onde é que eu posso fazer? Não é isso? É E outra, isso. não é o É dentista que isso. paga. Não é Aí o o dentista paciente, que paga. mas esse exame é muito caro, eu não vou fazer o tratamento. Cara, então a nossa comunicação está muito errada enquanto profissional. Paulo, isso é fundamental porque você fala muito de comunicação e você Sim, ensina a gente a se comunicar. Eu fiquei muito feliz que a Marise Cunha, né, veio para a comunidade. Ela é da Dentista Pro e você sim. conhece ela muito bem. Ontem mesmo ela já fez uma postagem na rede Abraço para social dela. Marise. Beijo, Marise, ela está aí. Uma postagem na rede social dela se posicionando. O diagnóstico até aqui ele era 2D, agora ele é 3D. E eu acho que a gente tem que educar não só o paciente, mas os próprios dentistas. Eu faço uma brincadeira quando eu vou dar aula para especialidades que não a radiologia, e eu pergunto: vocês são endo? Ah, não. Ou sou. Você usa tomografia às vezes? Eu falei: quem não é endo, vocês indicam a endo para alguém, não indicam? Indicam. Ah, o seu endodontista usa tomo? Aí fica aquele cri, cri. Eu falo, se ele não usa, muda. E uma aula recente que eu dei, uma dentista falou assim, nossa, Cláudia, você mudou tudo que eu pensava, porque o meu endodontista pedia muito a tomo, e eu falava para ele que ele ia assustar o paciente pedindo muito exame. Eu falei, pois é exatamente ao contrário. Ele se posiciona e ele é o melhor endodontista que você podia ter. Então, quando a gente não consegue se comunicar, o paciente só compra aquilo que ele entende. Uhum. E Ou como seja, não usar um exame que tem valor, até visual, para você mostrar para ele como esse exame vai conseguir decodificar aquilo que você viu numa imagem que, embora seja técnica, mostra alguma coisa. Dá para ter um entendimento. Então, essa questão de caro ou barato é uma questão de acreditar no exame e entender todas as informações que eles trazem, que esse exame traz, e ajuda a comunicar ao paciente aquilo que ele tem e ajuda ele a aderir a esse tratamento. você acredita que quando o paciente questiona um exame solicitado pelo dentista, o problema está primeiro na crença desse dentista de não conseguir transmitir o valor do seu próprio tratamento para o paciente? Não estou falando de preço, estou falando de valor. Quando um leigo questiona uma análise técnica, quem está emitindo a análise técnica tem um problema sério de percepção de valores de marca. Tem, Aquele paciente ele não encara aquilo como uma autoridade, não tá ele tem esse dentista como um prestador de serviço e não como um líder de opinião. exatamente. Eu aprendi isso com você sobre liderança, né, na venda, e no congresso eu comentei sobre isso. Quando essa situação que você acabou de dizer, quando um paciente questiona a indicação de um exame, o dentista perdeu a liderança desse caso. Quem está Exato. liderando é o paciente. Se ele É o está meu, liderando, é o meu ou o seu microfone que tá. ah, é o meu. Parou. Pronto, Era o outro. pronto, beleza. Desculpa. Tranquilo, tranquilo. Alguém levou o É, ralo aí. é o meu filho que está aqui mexendo aqui no outro Tá microfone. bem, tá bem. A vida real. A vida é como ela é, né, Claudinho? É. Vai daí, vai daí. Desculpa. Quando o paciente. Não, Você estava ali, quando o quando paciente questiona. Quando o paciente questiona, e você colocou muito bem, se a gente vai ao médico e entendeu que aquele médico tem uma autoridade para cuidar da gente, a gente não questiona o exame. Quando o dentista permite que o paciente fale, eu não vou fazer esse exame porque é caro, ele já perdeu esse paciente há muito tempo. Ele não vai conseguir vender para esse paciente. E não é sobre a venda, é sobre entregar o que o paciente precisa. Ele tem.
60% da necessidade que ele tem, você não viu. E aí os dentistas estão brigando, Paulo, por mais pacientes, sendo que o paciente que senta na cadeira Nossa, dele essa frase tem aí. necessidade e ele não viu. Isso significa, desculpa aí, eu vou ser bem doce na hora de falar, ele Vai não lá. é tão bom dentista assim. É. Isso define a qualidade de um dentista. E não é porque ele é ruim tecnicamente, é porque ele está usando a radiologia que ele aprendeu só na faculdade. Qualidade de marca, qualidade de comunicação e percepção de valor. Nossa, peraí, vamos voltar nisso aqui, que isso aqui é importante. Às vezes, e por muitas vezes, o dentista procura por mais pacientes, sendo que existem vários pacientes dentro do último paciente que foi embora e ele perdeu a oportunidade de vender algo. Eu vou falar de venda, eu vou direto na ponta do sistema onde está a dor do dentista, de vender algo real, sem ficar inventando e criando problemas. De vender algo Exatamente. para o mesmo paciente que acabou de sair da sua clínica, comprando 30% do que ele precisaria comprar, porque você abriu mão de um diagnóstico mais profundo e está agora de novo procurando um novo paciente e sendo de novo um dentista parcial para É esse isso, próximo paciente. Você é não é um isso, dentista completo. Você é um dentista parcial porque a sua visão ela é uma visão parcial. é isso, é isso. Isso dói, hein? Isso é muito poderoso, Paulo, porque a gente não está falando de vender o que o paciente não precisa, a gente está falando exatamente ao De contrário. vender o que ele precisa. O que ele precisa para ter saúde. Porque uma Uhum. lesão em periápice de um molar com canal MV2 não tratado, ela pode estar próxima ao seio maxilar e ela pode causar uma sinusite de origem odontogênica. Então, o seu paciente sofre com um problema maior de origem odontológica que você não viu. Porque o otorrino vai tentar tratar essa sinusite de forma medicamentosa e não vai conseguir, porque a origem é endodôntica, é dentária. E onde está você que não viu isso? Hum. Por outro lado, já que a técnica não define necessariamente a qualidade do dentista, porque falta o outro lado, eu trabalho muito a percepção de valor e comunicação. Às vezes o dentista ele é muito bom tecnicamente, mas ele é um péssimo comunicador, então ele se torna um dentista mediano. No meio dessa história, entre um bom comunicador e bom técnico, ainda tem o outro lado dele ser posicionado como um bom profissional, que é a capacidade de visão e diagnóstico que ele tem. Ou seja, nós estamos aqui discutindo uma, um mercado que fatalmente esse paciente que não foi totalmente tratado por um bom dentista técnico, mas limitado em diagnóstico, ele vai cair em outra cadeira, ele vai sentar em outra cadeira. E É, alguém, em algum momento, através de uma realmente, tomografia, vai enxergar aquilo que o colega anterior não enxergou. Aqui a sua percepção de valor está indo embora. Ele fala, nossa, eu achei que eu estava tratado. Eu achei que eu tinha resolvido. Eu achei que eu não tinha cárie e agora você encontrou a cárie. Eu não sabia que essa restauração aqui ela estava falha e agora você encontrou. Eu não sabia que esse dente estava trincado. Inclusive fiz clareamento, troquei restauração, troquei a prótese e tal, eu não sabia. Ou seja, diversas situações que mais cedo ou mais tarde elas virão, elas aparecerão. E o é melhor que problema apareça na sua cadeira, né? Que apareça na cadeira de quem está escutando aqui. é isso. Mas o problema é que quem perde esse paciente, Paulo, muitas vezes ele não sabe por que esse paciente foi. O Uhum, dentista que recebe esse paciente com uma situação que a tomografia vai mostrar, é que entende o valor do exame. Porque quem não pede, quem não tem essa visão, na verdade, está sempre cansado, correndo atrás de novos pacientes, porque aqueles pacientes que ele possui, ele não consegue ver tudo. E quando ele muda de dentista, ele perdeu o paciente, perdeu a autoridade, e esse paciente foi examinado, né, na sua totalidade e entendido a necessidade. A uhum, gente precisa, a gente precisa entender
por que isso acontece de verdade, né? Uhum. E quando eu falo você me perguntou de propósito no começo da live, o propósito é exatamente mostrar para esse dentista da cadeira, do dia a dia, que é um exame que ele pode lançar a mão. A tomografia não é para especialidade cirúrgica, nem tampouco para o ultra especialista. Parece óbvio, e a gente tem dentro da DOC muitos excelentes endodontistas, e eu conheço Sim, vários a Eli endodontistas. Ribeiro tá aí. Ele já fizemos até live. Legal. Um abraço, Eli. Para quem isso está definido, determinado, é um ponto de não retorno. Não dá para abrir mão, é protocolo fazer isso. Então, Uhum. olha ela dando um oi pra gente. Essa necessidade, ela não é do ultra especialista ou do consultório de elite. Ela é uma decisão do dentista que precisa enxergar seu paciente na totalidade. E vou Sim, além, Paulo. Quando ele consegue fazer isso, inclusive, além de ver necessidades que estavam ocultas, ele consegue agregar valor àquilo que ele faz e também cobrar mais por isso, porque valor é uma percepção. sim. Às vezes eu publico alguns casos nas redes e o pessoal do TikTok é muito mais ousado para publicar, né? Mais oculto, em perfis que não tem nome e tal. E aí, algumas vezes eu recebo a réplica e a tomografia não mudaria nada do que eu faço. Eu não estou falando sobre mudar. E aí eu vou trazer uma metáfora que eu tenho usado que faz muito sentido, que Hum. é o exame 2D é um mapa de papel que a gente usava no passado. Quando a gente ia viajar ou quando estava numa cidade que a gente não conhecia. Ou até aquela paradinha na esquina perguntando, moço, onde que é É, essa o entrada negócio? aqui. Cadê esse É, trevo aqui que tá aqui? é. Eu sei até o trevo, depois do trevo eu tenho que parar e perguntar. A Ah, tomografia, ela funciona como um GPS. Ela vai mostrar não só a visão, né, da estrutura, mas como navegar. E aí, aqui entra exatamente o paralelo que eu quero fazer, que é o seguinte. Quando a gente entra no carro, eu estou no Rio de Janeiro, tem muito mais trânsito. Independente do lugar que eu vou, que eu conheço o caminho, eu ligo o GPS. Por quê? Porque ele é o Waze. Aí, o Edu botou lá, ó, ele é o Waze. sim. Porque ele vai me dar previsibilidade. Não significa que eu não sei dirigir. Não significa que eu não sei o caminho. Ele Eu vai te só falar que você quero. tem 10% de chance de atrasar numa rota e 50% de chance de melhorar na outra. É Que é o que a só tomografia isso. faz. É Ela te só dá. Essa isso. palavra ela é muito pesada. Tomografia. É previsibilidade. É É mais previsibilidade. previsibilidade. E Ou previsibilidade seja, custa caro no consultório. É uma palavra cara no consultório. caro. A perda de É. previsibilidade é a perda financeira que você não sabe, é a quantidade de pacientes que você não sabe, é o sucesso do cliente que você não sabe. Então, não é sobre você ser um dentista pior por usar a tomografia. Porque quando eu recebo essa crítica na rede, esse cara está dizendo assim: eu sou tão bom que eu não preciso desse exame. Eu sei que você é bom. Só que você pode ser infinitamente melhor, porque Uhum. você vai ter estratégia. A tomografia é sobre previsibilidade e estratégia. Quem não gostaria da melhor estratégia? Então, uma exodontia de terceiro molar, cirurgião, você é incrível. Mas com a tomografia, você vai ser Master Blaster Blaster e vai fornecer uma experiência melhor para o seu paciente. Uhum. Nesse sentido, nossa, está passando um monte de coisa aqui. Eu quero entrar na parte mais técnica, alguns protocolos com você. Eu sabia que essa live ia ser densa. Nesse sentido, se eu então consigo enxergar essa percepção de valor, vamos lá, a chave virou. Eu já entendi que tomografia hoje é mais acessível que no passado, que eu tenho mais opções. É, como que está o mercado hoje da Tomo para a gente terminar essa parte conceitual, conceitual que eu digo de posicionamento da tomografia, e entrar um pouco para algumas perguntas legais que estão aqui. Como que você enxerga hoje o acesso à Tomo? Tem convênio que cobra, tem convênio que não cobra, está mais ainda vinculada a um exame particular. É, existem redes especializadas, as próprias radiológicas já estão se
já vem o movimento das radiológicas, das clínicas, de auxiliar o dentista na interpretação, de capacitar o dentista, ou a equipe do dentista. Tá a questão do acesso aos softwares, ao Daikon, ao celular, ao smartphone. Me dá esse cenário, Cláudio, para as pessoas entenderem. Paulo, eu comecei a trabalhar com tomografia 25 anos atrás. Hoje eu não tenho clínica radiológica. Há 25 anos atrás eu tive a minha primeira clínica radiológica exclusivamente de tomografia, nessa época por uma decisão de mercado. Eu e mais alguns sócios juntamos e criamos uma clínica só de tomografia, não tinha o resto, porque o mercado estava preocupado na transformação digital, de exame analógico para Uhum. digital, e a gente entrou com a tomografia. Tá, Era ainda, né, um exame elitizado, né? Essa clínica nossa estava num bairro interessante aqui no Rio de Janeiro e tal. Depois disso, todas as clínicas têm equipamento de tomografia, por um simples motivo. Os equipamentos de tomografia hoje, os melhores, né, das melhores marcas, eles são equipamentos 3 em 1. Esse mesmo equipamento faz a panorâmica, a tomografia e a teleradiografia de perfil. Isso significa que todas as clínicas têm tomografia. Alguns com uma qualidade um pouco superior, outras não. Mas isso uhum. não significa, no meu ver, significa muito pouco até que você tenha necessidade de exames específicos, porque melhor do que ver 2D é ver 3D de alguma forma. Então, todas as Certo. clínicas já têm esse exame. Alguns convênios, os bons, né, os melhores, cobrem esse tipo de exame, mas é necessário que o dentista consiga, né, uma boa parceria e entender a capacidade técnica desse equipamento para saber em que momento lançar mão de que tipo de exame. Então, a barreira do caro ou barato, inclusive no congresso teve uma das pessoas que falou assim, eu estou pedindo até para os meus pacientes de convênio e eles estão fazendo. Você citou o SESC no começo da live, eu fui gestora do SESC por 13 anos, e lá eu Sim. fiz a instalação de 2 equipamentos de tomografia, além de toda a transformação digital. 98% do paciente do SESC ganha até 3 salários mínimos. E esse paciente fazia tomografia. Ou seja, uma questão de cultura. Uma Cultura. questão de cultura da instituição. Ou seja, de cultura da clínica. É uma questão Cultura. cultural. Ok. Cultura. Não é sobre a clínica. E ainda sobre a clínica, as clínicas, elas desejam que o dentista peça mais, não só por uma questão comercial, mas porque eles acreditam no que eu acredito, mas as clínicas passam algum aperto quando os pedidos chegam de forma superficial, incompleta, sem uma pergunta diagnóstica, sem a intenção real daquele exame. E aí eu vou fazer um outro paralelo, que é o seguinte: se a gente fala de IA, inteligência artificial, se a gente faz um prompt mal feito, né, superficial, a gente recebe uma resposta da IA, Mal né, feito. mal feita, Limitada, né? limitada. O pedido de exame, seja ele qual for, 2D ou 3D, se ele é um pedido limitado, ele vem com uma resposta diagnóstica limitada. E aí chega um ponto de que o próprio dentista usa o serviço da clínica radiológica de forma superficial. Aham. Alguns dentistas abrem mão do laudo, e eu queria deixar claro que é infração ética do Código de Ética Odontológico uma clínica radiológica liberar exame sem laudo. Uma clínica radiológica não é uma máquina de Xerox, que bota o paciente lá, roda e libera. Ela é um serviço que vem de diagnóstico. Então, a gente precisa se posicionar com relação a isso. Check. Nossa, legal. Agora, Cláudio, daria para a gente abordar muito sobre como a Tomo pode melhorar a vida de um clínico numa rotina e por onde começar. Acredito que o início é aprender a solicitar, criar o prompt certo, para o exame certo. Vou fazer algumas perguntas para você para atender quem está aqui na live conosco. Tá ótimo. A Carol Roldan escreveu assim: o recomendado é pedir tomo total superior e inferior? Depende, né? Depende do que você quer ver, e aí vem o prompt, que é a necessidade que você tem, para que você quer ver.
Mas vamos dar um exemplo, Carol, né? Carol, se você é reabilitadora e você vai fazer uma grande reabilitação em cima de uma maxila que tem, né, alguns remanescentes com endodontia, outros sem, talvez a primeira estratégia de tomografia seja a maxila completa. E dentro da Uhum. comunidade, a gente discute muito isso, porque o dentista saber pedir não é só sobre um bom prompt, é sobre ele entender como esse exame funciona, para ele Sim, conseguir, junto com a necessidade do paciente, personalizar essa aquisição para que ele tenha uma boa estratégia, não só de pedir, mas de resultado. Ainda nesse exemplo da Carol, suponhamos que a Carol vai fazer essa grande reabilitação e aí ela identificou uma lesão no periápice de um 26. Ela identificou essa lesão no periápice de um 26, mas para retratar esse canal, sendo a Carol ou outro dentista, essa tomografia não tem a resolução necessária para uhum, mapear o MV2, por exemplo, a uhum. anatomia. Talvez ela tenha que pedir um segundo exame mais específico do 26. Então, depende. E eu entendo que se o dentista sabe um pouco sobre a estratégia da aquisição, ele otimiza não só o trabalho dele, mas como o dinheiro. E aí eu vou falar de dinheiro mesmo do próprio paciente. Sim, sim, Porque sim. além da questão de radiação, eu não vou ficar fazendo exame se não tem necessidade. A gente já sabe que não tem risco, mas também não vai ficar fazendo sem É igual necessidade. qualquer série periapical desnecessária, mas assim, o paciente chegou na clínica, é a minha primeira vez que eu estou vendo esse paciente, é a primeira consulta dele, uma consulta de diagnóstico e planejamento. Maxila e mandíbula, total. Paulo, Scanner, Paulo, boca, ou é, eu tô tentando pensar aqui com a cabeça da Carol, tipo assim, que ela, tipo, eu quero entender todo o cenário. É um paciente que eu nunca vi, um paciente que tem restaurações, tem recessões, que é muito comum, o paciente tem desgaste dental. Eu quero entender o contexto desse paciente. para entender o contexto, Carol, você vai sempre começar dos exames mais simples para o mais complexo. Então, fotografia, escaneamento, como excelente ferramenta de diagnóstico e de venda, Scanner como exame. scanner, né? Uhum. Periapical completo e panorâmica, se for um paciente com muita reabilitação. Aí começa o exame inicial, tá? A partir daí, você vai ter uma série de pistas sobre o que é necessário investigar mais. A tal peça do quebra-cabeça que está faltando. Porque você vai correlacionar esse exame de imagem com o que você vê na cadeira. E aí, em alguns pontos, pode ser que você precise ir mais profundo. E aí que vem a estratégia da tomografia, para você saber em que ponto ver mais e melhor. Porque, de repente, dependendo daquilo que você vai fazer, você nem precisa dos arcos completos, você vai numa região específica. Então, sempre a gente começa do exame mais simples para o mais complexo, para o Uhum. mais completo, que é o diagnóstico tridimensional. Agora, o que a gente está vendo, Paulo, e eu venho cada vez mais aprendendo isso com você, é que a gente tem pacientes onde. Danos precoces. Exatamente. Quando a gente fala do envelhecimento precoce bucal e entende que eu tenho uma polpa de uma jovem de 22 anos Calcificada. praticamente calcificada, eu preciso entender mais sobre isso. Então, Ou eu seja, acho. aquele premolar que não clareou igual os demais, aquele canino que não acompanhou o clareamento, aquele dente que não para de doer, que você já aplicou dessensibilizante, mas ela reclama que dói na mastigação, tem 22 anos de idade, nunca teve essa dor, você já desconfia de trinca. Perfeito. Hoje é mais difícil você ter uma situação clínica onde você não precisa de um atomo do que que você precisa de um atomo. Eu estava lendo alguns estudos de recessão gengival, né, dessa epidemia de recessão gengival. 81,1% da população tem recessão gengival de pelo menos 1 milímetro ou mais. Um outro estudo de 2023, 2 em cada 3 pessoas no mundo têm recessão gengival, independente da idade. E nós sabemos que esse mapa é de uma reabsorção óssea, é de uma perda óssea, é de um dano ósseo. A partir daqui, eu já condeno a análise 100% periapical, porque tábua óssea vestibular é tomo. Sobrepõe, né? Não dá para ver. Ah, E eu é. acredito, Paulo, que a gente ainda nem mencionou, e já que você falou na recessão gengival, mas vamos falar de Uhum. recidivas, de recessão gengival.
Muitos Uhum. pacientes que a gente não teve a oportunidade de ver de forma tridimensional, talvez recidivas ou intercorrências, ou até uma recessão isolada foi provocada por uma falha diagnóstica do passado. Porque se aquela tábua óssea tinha um fenótipo gengival fino, e ainda assim essa movimentação contemplou mudar essa raiz de envelope ósseo, essa movimentação pode ter provocado isso de alguma forma. E a gente não está falando nem de outros hábitos, nem estilo de vida, né? Então, é necessário a gente entender muito sobre isso. Você falou de pacientes ortodônticos, a gente tem aí um crescimento dos alinhadores invisíveis, e isso é incrível, mas a maioria dos casos são planejados movimentando a parte da coroa, que é a informação que vem do escaneamento. Cadê a informação que mostra onde está essa raiz? Uhum. Por que será que um movimento não aconteceu? Será que aquela raiz, né, sei lá, tem uma raiz a mais? Será que tem uma condensação óssea perto, né, e que não foi visto? Então, muitas vezes eu vejo com a relação dos alinhadores o diagnóstico diminuindo e não aumentando. Eu vejo muitos diagnósticos para alinhadores que, quiçá, pedem exames 2D. Uhum. Então, acho que está na hora da gente parar, refletir e entender que se a gente erra no diagnóstico, por melhor dentista que você seja, você fez 3 pós-graduações, você tem 10, 20, 30, 40 anos de formado, por mais técnica, eu chamo de caixa de ferramenta, a sua caixa de ferramenta é robusta, você tem muito conhecimento, mas se você erra no diagnóstico, você vai pegar o errado ali para conduzir. Então, se a gente erra no diagnóstico, a gente erra tudo. E é aí que vem o meu propósito, sabe, Paulo? Porque eu acredito numa odontologia extremamente abundante. Abundante de propósito, abundante financeiramente, abundante de tecnologia. Só que muitas vezes o dentista não alcança isso. E ele se frustra. Ele se frustra com uma recidiva, com uma recessão que ele não sabe de onde veio. Mas ela pode ter vindo de uma falha de diagnóstico. E está tudo bem até onde a gente não sabe que existe. E eu usei um slide lá no congresso, que é um bonequinho assim, uma caveirinha com a mão no rosto, e assim, pare de fingir que a tomografia não existe. Ela existe. E ela está Uhum. limitando o seu sucesso, independente do seu conceito de sucesso, porque O você sucesso do não cliente, usa. né? Muita É, gente fala de sucesso do cliente, o sucesso do cliente começa no diagnóstico correto, né? Não só na experiência do cliente. A Patrícia Debussan perguntou assim: qual o melhor programa para visualizar trinca numa tomografia? Uma pergunta mais específica. O que que eu, você sugere? A Patrícia já tem aí um nível de maturidade, a gente também tem esse tipo de dentista. Eu Hum, já honro esse dentista que já usa a tomografia e que deseja o próximo passo, que é navegar no exame. Eu digo que usar a tomografia só no template é um primeiro passo, mas é transformar um exame 3D num exame 2D. Afinal de contas, você pegou um volume e chapou num papel. Então, hum, acho que a Patrícia deseja o próximo passo, que é navegar no software. E aí, de novo, eu vou dizer depende da indicação. Existem softwares mais indicados para o planejamento de implante, existem softwares mais indicados para o planejamento endodôntico, e existem softwares que são softwares nativos que vêm, né? Ah lá, alguém falou do EvolDX. O EvolDX é uhum, incrível, mas é um software, é um dos melhores, é o do Mike Bueno, mas ele tem uma curva de aprendizado bastante longa, tá? Então, o melhor é igual ao carro, o melhor é o que a gente tem. É aquele que você consegue desmistificar e conduzir o raciocínio tridimensional para depois você também ir subindo de nível. Mas existem equipamentos uhum, que têm um software, existe o equipamento, existe o software que faz nascer a tomografia da aquisição, que a gente chama de software nativo, e existe o uhum, software que é terceiro, que é um Daikon Viewer. Existe um equipamento no mercado especificamente que, quando a gente transporta esse Daikon para outro software, ele perde qualidade. Então, qual é o melhor software para ver tomografias desse equipamento? O próprio dele, que é o software nativo, que aí é um viewer que a clínica manda.
Então, depende muito dessa situação. Mas navegue, navegue, navegue livremente. Isso é liberdade e eu digo que é fluência no exame tridimensional. Quanto Como mais uma você fluência. pratica, melhor você aprende, mais você treina seu olho, né? A É. sua capacidade de visualização. Cláudia, a live tá no nosso time aqui, mas eu preciso, né, que aproveitar esse momento para que você fale sobre o movimento que você está gerando, sobre a comunidade que você criou, sobre esse projeto educacional, porque muitos estão em dúvida sobre como eu posso melhorar essa experiência, como eu posso aprender. E você tem que aprender com quem domina o assunto. Me fala sobre o seu programa, vai, me conta aí. Bom, a gente está, neste momento, com as vagas para a comunidade dentista 3D aberta. A comunidade dentista Uhum, 3D é um espaço para que o dentista entenda aonde o exame tridimensional vai levar ele. O dentista que ele já é, vai ser ainda melhor. Essa comunidade tem uma parte gravada, da parte teórica, para falar de FOV, para falar de indicação. Tem uma parte que alguns não vão entender por quê, mas fala também do exame 2D, para a gente dar um refresh naquela rádio 1 e rádio 2, que veio lá de 1800 e uhum. bolinha, do meu caso. E quanto mais você entende o 2D, melhor você é no 3D e vice-versa. E além disso, Paulo, tem acompanhamentos quinzenais comigo, onde o dentista traz seus casos, eu seguro literalmente na mão, a gente abre o software, a gente navega e a gente alfabetiza, né? Trazendo o dentista a se tornar um dentista verdadeiramente capacitado de usar esse exame na rotina diária. É um exame de rotina. Toda vez que faltar um pedaço, você tem que lançar mão dele. Então, quem quiser será muito, muito bem-vindo na comunidade Dentista 3D para aprender essa nova língua de diagnóstico, esse A novo Renata, idioma. Renata Brandão diz que acabou de entrar na comunidade. Opa, E bem-vinda, Renata. o que que ela vai encontrar de oportunidades com você ao vivo? Ao vivo, a gente vai se encontrar quinzenalmente para Legal. discutir casos, navegar. Você vai tirar dúvidas sobre como pedir, essa questão da estratégia, que estratégia usa Uhum. para pedir, que estratégia não usa, como é que eu recebo, qual a melhor forma de receber esse exame, como se relacionar com a clínica radiológica. Tudo isso vai ser desvendado por um ano de acompanhamento nesse processo e eu tenho certeza que a Renata vai sair absolutamente fluente em tomografia computadorizada. Show demais. Show de bola. Cláudia, olha, eu sou muito fã de professores, professor raiz, o professor que vem da base, não menosprezando aquele que já começou com uma carreira digital, mas aquele professor que não abandona o ensino, independente da ferramenta, e que não depende da ferramenta para compartilhar o que sabe. A prática realmente dá o que eu chamo de gentileza intelectual, né, de você transmitir aquilo que você domina. E é lógico, é perceptível que você é docente, que você é professora muito antes disso tudo aqui acontecer, dessa sala existir, de uma rede social que permite pessoas conversando. Então, sou fã porque eu sei que existe aqui uma adaptação de mentalidade, existe aqui uma mudança de conceito interno. Você entendeu o processo de que o que você sabe pode ser propagado em diferentes mundos, diferentes ferramentas, em diferentes oportunidades. Desejo para você muito sucesso, você sabe disso. Obrigado por acreditar no projeto, obrigado por estar na DOC, obrigado por acreditar que nós juntos podemos mais. Eu aprendo muito com você todos os dias. Tive a oportunidade de conhecer você lá atrás num projeto onde você falou a gente precisa entender mais sobre CEPB e hoje, olhando o envelhecimento precoce bucal, é impossível nós pensarmos em envelhecimento precoce bucal sem a tomografia. Isso aqui já caberia aqui uma outra live, como aplicar a tomografia no envelhecimento precoce bucal. Quem sabe no futuro a gente não traz isso com mais os protocolos, tá? Me veio esse insight aqui, já deixo plantado essa oportunidade, esse convite, tá bem? Amém. Paulo, eu quero te agradecer. Você, Obrigado. além de um profissional que eu admiro, hoje é meu mentor, tem provocado transformações profundas, né, no meu processo de ver a odontologia e de entender o meu papel dentro desse processo. Então, obrigada por isso, obrigada por conduzir essa trajetória e vamos junto. Tamo junto. Obrigado, viu? Sucesso para você. Uma boa quinta-feira. E a gente se vê em breve.
A gente se vê em breve. Gente, obrigada. Quem tiver dúvida, me chama lá no direct e a gente bate um papo. É isso aí. Obrigada. Deus abençoe vocês. Amém. Obrigado, Beijo. Claudinha. Tchau, tchau. Tá aí, pessoal. Batemos um papo com Cláudia Coscarelli, líder de opinião, formadora de opinião, professora, mestrado, doutorado na área, líder, que trouxe para nós uma oportunidade de repensarmos o exame da tomografia não como um super exame, algo extremamente específico, cirúrgico para casos complexos. Uma sensibilidade, a mastigação pode ser detectado, pode ser resolvido com uma tomografia bem indicada, com o protocolo certo, com a resolução certa, com o laudo e o diagnóstico certo. Trincas. Quantos dentes aparecem por dia na sua clínica trincados, na- nas bocas de pacientes em colapso? Quantas oportunidades você tem de melhorar o seu diagnóstico? Essa live é para você, dentista clínico, você que está no dia a dia, no mocho. Para nós da odontologia, para nós praticantes de uma odontologia ética, justa, correta, simples, clara. Encontrar aquilo que o paciente precisa, saber e vender para ele aquilo que ele precisa comprar. A radiografia te ajuda, é a nossa base. A Cláudia foi muito clara. Comece pelo simples e especifique melhor o seu diagnóstico ao longo do tempo clínico, do tempo da sua consulta. Muito bom tê-los aqui, obrigado. Tivemos uma live cheia, tivemos uma live com muita oportunidade, muitos comentários, muita gente perguntando. A gente se vê em breve. Domingo tem aula com PV. Obrigado por estar aqui. Te desejo uma quinta-feira positiva, produtiva e abençoada. Valeu, tamo junto.